Feliz porque às vezes a gente é convocado para ministrar e fica orando, Senhor, o que a gente vai falar, o que a gente vai falar, o que a gente vai falar. Às vezes a gente tem mensagem pronta, como tinha, mas não era o caso. O assunto era outro. E vindo aqui para a igreja com a minha esposa, a minha mãe, a minha esposa falando com ela assim, dona Norma, Jesus está voltando, olha essas guerras aí. A gente não ouve mais falar sobre a volta de Jesus, eu quietinho comigo, falei, deixa elas falarem. E o assunto que eu quero tratar com os irmãos nesta noite tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, e nós estamos passando, e a expectativa que se cria em cima dos fatos, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Está uma letra bem esquisita ali na tela. Não, está muito. Fica estranho o pessoal ler, mas tudo bem. Está bem. Está muito enfeitada para o povo poder ver com coisa. Mas tudo bem, vamos lá. Ezequiel capítulo 33, de 1 a 5. Olha o que diz o texto. Amém? Se você não estiver conseguindo ler, você tem a sua Bíblia. Por favor, não disfarce com o celular não, tá? Abra a sua Bíblia. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada quer dizer guerra, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, ou seja, o seu pregador, o seu mensageiro, o seu pastor, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se der por avisado salvará a sua vida. Feche os seus olhos. Paizinho querido, te louvamos e exaltamos o teu santo nome. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que é sempre viva em um texto tão antigo, Senhor, tão antigo, escrito há séculos, há milênios atrás. Senhor, fala conosco de uma forma muito clara. Tem liberdade pelo teu Santo Espírito para falar conosco, Senhor. Me ajuda-nos nesta noite, nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Esse texto que Ezequiel traz, ele vai falar sobre guerra, ele vai falar do Senhor falando, quando fizer vir a espada, porque a guerra vem. A guerra vem. E ele está dizendo o seguinte, olha só, que aquele ao qual falar, avise, fale que a guerra vem, para que aquele que ouvir se prepare para ela, porque se não se prepara, se a mensagem vier e você não pregar, eu vou cobrar de você. Quem ouvir, está salvo, quem não ouvir, está morto. Por que esse texto, a gente trouxe esse texto nesta noite? Pelo tempo que nós estamos vivendo de guerra lá no Oriente Médio. Eu queria colocar aqui para vocês, não sei se já está ali postos o slide, por gentileza. Está ligado? Opa. Então está aqui, a guerra Israel versus Irã. Nós, humanos, seres humanos de uma forma geral, qualquer coisa que sai um pouco da normalidade, a gente entra em pânico.
Vamos lembrar que alguns anos atrás, não muitos anos atrás, nós tivemos a pandemia. Na pandemia se especulou sobre várias coisas. Jesus está voltando porque a gente já está na tribulação. Tem gente que já estava vivendo a grande tribulação e vinha. Se não assistia o culto que não podia, assistia de casa, acabava o culto, pedia um lanche, depois assistia Netflix. Que tribulação é essa? Se isso é tribulação, meu irmão, eu quero passar por ela. Quero não. E a gente cria esses pânicos. Com essa guerra lá em Israel, já está havendo alguns movimentos nas igrejas, já falando o seguinte, e eu vi hoje, ou foi ontem, acho que foi ontem, alguém falando o seguinte, nesses canais de podcast, essas coisas ali, olha, como diz a palavra de Jesus, falou, quando vocês virem as guerras tudo, fuja para os montes. A pessoa já está querendo fugir para o monte. Isso é para Israel, não é para nós, e isso não vai acontecer agora. Isso não vai acontecer agora. E essa guerra Irã-Iraque, eu quero fazer um apanhado rápido com os irmãos. A gente passa uma coisa, parece... tá ali. Para que a gente entenda um pouquinho desse conflito que está ali. Então, está ali Israel, está ali Irã, porque às vezes a gente fala de Israel e Irã, no Oriente Médio, a gente não tem noção, para que a gente tenha um pouquinho mais noção disso, seja um pouco mais didático. Então, Israel está ali banhado... A imagem está bem, ali está perfeita, aqui está bem ruim. Não sei se é uma questão de ajuste, lá na tela deve estar boa também. Então, o Irã, que fica mais para o interior do Oriente Médio, Israel, que é banhado pelo Mediterrâneo, tá? Aqui é o Mar Vermelho, que separa o Egito, ali do Oriente Médio, né? Ainda que o Sinai faça parte do Egito, que é a África, o Sinai faz parte do Oriente Médio. O Egito consegue fazer isso, né? Ele tem parte asiática e parte africana. Então o Irã fica um pouco mais para dentro, banhado ali pelo Mar Cáspio, que na verdade é um grande lago, o maior lago do mundo, lá em cima, ao norte, e aqui pelo Golfo Pérsico, tem o estreito de Omar aqui, onde os navios passam e tal. E aqui vem para o Índico. Por que isso é importante? Porque isso faz parte da história. Isso faz parte da história. Para que a gente saiba por que esse povo está se voltando contra Israel e por que Estados Unidos e Israel invadem o Irã e querem não acabar com o povo. Porque esse povo tem uma grande história. A história do Irã começa muito lá atrás, no tempo em que Israel tinha sido levado cativo pela Babilônia. A Babilônia é o grande império. Leva o reino do norte, o reino do sul, porque o reino do norte já tinha sido levado pela Síria, 100 e poucos anos antes. E depois dos babilônios, que era o grande império que dominava toda essa região, veio o império Medo-Persa. Por que Medo-Persa? Porque tinha a Média, que fica aqui, e tinha os persas. O rei persa domina a Média, e fica um império só. E ele, irmãos, olha como que a história muda, e isso é interessante. Israel, os judeus estão cativos na Babilônia. Sai agora o Império Babilônico, que é dominado pelo Império Medo-Persa. Medo-Persa domina aquela região e passa a ser império. Quem é que vai ajudar a reconstrução dos judeus, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros? Quem é que vai ajudar? Os Medo-Persas. Aparece o rei Ciro, depois vem o rei Dario, depois vem o rei Xerxes, que ajuda a reconstrução aqui, nesse pontinho de mundo aqui. Em 1935, que ainda era Pérsia, vira Irã. Aqui agora é Irã. E uma cultura própria, com tudo que é inerente a eles, até que em 79, acho que foi 79, os ayatolás dominam aquela região pelo Islã, e é o que a gente vê hoje, uma ditadura religiosa. Ditadura religiosa, em que muita gente aqui no Brasil e no mundo, né, principalmente esses movimentos de esquerda, que é declarado, não é segredo para ninguém, desse movimento woke, etc e tal, defendem
Irã, Hezbollah, essa coisa toda, quando, na verdade, eles massacram as mulheres. Eu estava vendo um cara, um iraniano falando, que ele bateu na mulher dele. A mulher estava grávida de 2 meses. Ele bateu com força e ela morreu. Ele está pensando que ele teve remorso? Não, porque as mulheres, nossas mulheres precisam aprender que elas não podem deixar os maridos nervosos. Esse foi o ensinamento. Então a gente vê a cabeça desse povo que é defendido por esse mundo maluco que a gente vive hoje. O mundo maluco que a gente vive hoje. Mas Deus usa esse povo aqui para ajudar Israel. Hoje, com a cultura que se tem ali, eles querem destruir Israel. Como as coisas vão se modificando, mas tudo dentro daquilo que tem um controle de Deus. Porque a gente colocando um outro mapazinho aqui, eu creio que seja o último mapa aqui para a gente... Tá, esse mapa a gente vai ter uma ideia melhor da situação geográfica daquele país. Então tem Iraque aqui, Israel está ali muito pequenininho, o Egito aqui embaixo, né, no Mar Vermelho, e todos esses países que sempre se envolveram com guerras entre eles, principalmente com Israel, numa guerra centenária. O que isso tem a ver com aquilo que a gente quer falar aqui nesta noite? Essa guerra sempre aconteceu, sempre aconteceu. As guerras sempre aconteceram. Alguém poderia falar, mas o que muda? Porque essa guerra está diferente. O que chama a atenção para nós é que essa guerra está diferente. Antes era uma guerra aqui, joga uma bomba ali, e passa um tempinho, daqui a pouco esfria, e aquela guerra não declarada existente, mas essa está diferente. Isso está apontando para a volta de Jesus, como alguém já está falando, olha, a primeira coisa que as pessoas falam, Jesus está voltando. Não acredito que isso seja um sinal claro da volta de Jesus, mas, aí tem um mas essa guerra está diferente. Isso vem mostrar para nós que o mundo, ele está tranquilo, mas de uma hora para outra, tudo muda. O que chama mais atenção para nós ainda é que pode acontecer muitas coisas no mundo assim de forma assustadora, mas quando envolve Israel, irmãos, a gente fica com a orelha já mais aguçada. Eu lembro de um pastor amigo em que há muitos anos, numa dessas muitas guerras que Israel travou com os seus inimigos e tudo, ele falou assim, a gente só fica prestando atenção numa coisa, se cair um míssil ali, em Jerusalém, ali onde está o templo, olha só, meu irmão, começa a chorar, começa a pedir misericórdia. Por que isso? E isso está acontecendo hoje porque estão jogando mísseis em Israel. Só que existe chama o domo de ferro, que é a proteção contra os mísseis e tal, mas de vez em quando um já matou um ou outro lá, pode cair. E se cair lá no centro, ali onde está justamente a mesquita de El-Aqsa, que está ali na base do Muro das Lamentações, irmãos, é porque alguma coisa séria vai acontecer. Porque a partir disso eles vão construir o templo que tanto espera, que os judeus esperam? Acredito que ainda não, mas vai ser um grande sinal. Isso pode acontecer agora? Pode. E se não acontecer, não muda nada dos planos de Deus. Não muda nada dos planos de Deus. Mas o que a gente quer trazer uma reflexão nesta noite é sobre o despertamento que isso tem que vir para nós. Tem que vir um despertamento para nós. Por que tem que ver um despertamento? Porque às vezes nós vamos tendo a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, e ela vai se acomodando, e a gente vai ficando ritualistas na casa do Senhor. A gente entra, a gente sai, a gente vai para casa. Meu irmão, isso me incomoda, porque às vezes a gente se sente assim. E eu sentei ali, quando cheguei, eu ia falar com Asa.
Quase que eu falei, graças a Deus eu não falei sobre tema, sobre mensagem. Eu falei, rapaz, você vai estar no desafio. Ele começou a louvar, e antes de começar o culto, ele estava no louvor. A presença do Senhor se fez clara no meio da igreja. E depois a gente vai fazer o refrão daquele hino do Resgata, quero ser, como é que é? Do Resgate, que nós cantamos do Resgate. Como é que é o refrão? Vem, Senhor, e me resgata. Eu creio que esse resgate seja um despertar para a nossa vida nesta noite aqui. Me resgata. Porque se a gente parar para pensar na nossa vida, a gente vai descobrir quantas coisas a gente deixou pelo caminho, na nossa caminhada com Deus até chegar agora. Porque a gente foi se tornando um pouco mais religioso nessa caminhada. Esse tempo de guerras em cima de guerra de Israel, sempre foram guerras anunciadas. A gente falou que Israel foi dominado pela Babilônia, antes tinha sido dominado pela Síria, mas foi dominado, não foi por causa de falta de aviso, porque aviso houve por parte dos profetas durante todo aquele período. Isaías capítulo 52, Isaías 52, olha só, o que Isaías vai escrever: desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. É uma palavra profética. Você desperta, e quando o Senhor está falando para Israel, abre os seus ouvidos, porque Ele está falando conosco também. Amém. Desperta. Isaías, ele profetiza no tempo lá ainda do reino do norte, Israel, que foi levado cativo para a Síria. Isaías foi usado por Deus para profetizar contra quase todas as nações daquela circunnações ali de Israel. Quase todas, ele profetizou contra elas. Vai acontecer, vai ser destruído, vai acontecer. O que chama atenção é que Israel no norte, Judá no sul e Jerusalém não ficaram de fora. Qual é a diferença de uma palavra que o Senhor vai trazer sobre destruição que eu vou fazer e eles vão ser punidos? Qual é a diferença de uma palavra dessa para as nações lá fora, para o povo de Israel? É que para Israel há esperança. Para Israel, há esperança de redenção, assim como há esperança de redenção para nós, independente do momento e circunstância que a gente passe. Há esperança de redenção. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz o texto. Oséias capítulo 4, versículo 6. Está ali. O meu povo foi... A gente falou sobre esse texto no domingo lá em Guapi. O meu povo foi, e outra versão fala, está sendo. Aí a gente traz para o momento atual. Foi, história passada, está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei. A gente pensa muitas vezes que pelo fato de nós sermos cristãos, sermos servos do Senhor, de estarmos na igreja, que a gente não vai ser rejeitado. Não pense dessa forma, porque você pode ser rejeitado. Ele fez isso com o seu povo, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Como é que a gente está na casa do Senhor e consegue esquecer a lei de Deus? Como que a gente consegue isso? Israel, durante muito tempo, e esse é um texto que Oséias vai trazer. Oséias vai trazer para Israel. Israel foi alertado. Israel foi alertado a respeito dos seus pecados e das consequências dele. Israel perde a sua autonomia no Reino do Norte, vai perder do Sul. 600 anos, aproximadamente, ou um pouco menos, na verdade, 550 anos
antes de Cristo. Nunca mais voltou a ser nação independente, a não ser em 1948. E volta aqui, por quê? Palavra de esperança de redenção. Há uma promessa, ela vai se cumprir. Mas as lutas, as batalhas, ele nunca falou o seguinte: você vai voltar, quando você voltarem, vocês vão ficar sossegados na terra. Ele não falou isso. Ele não disse isso, pelo contrário, o que vai acontecer com Israel vai ser pior do que já aconteceu durante toda a sua história, muito pior. Por causa de quê? Porque não desperta para as verdades de Deus, e para nós não é diferente. Para nós não é diferente. A gente quer se apegar muitas vezes às boas promessas, mas esquece do mais. Entretanto, Oséias vai dizer que o povo semeou malícia, vai colher o quê? Vai colher destruição. E ele faz uma série que, por que vem o castigo? Foi destruída, a Síria os levou cativos, Deus usou os ninivitas para que o reino do norte fosse destruído. Ele diz ainda no capítulo 3, versículo 16, José registra: Samaria levará sobre si a sua culpa. O Senhor não tira a culpa daqueles que não reconhecem seus pecados e os deixa. E ele vai falar de algumas consequências. Eu vou te rejeitar, mudarei a sua honra em vergonha. Mudarei a sua honra em vergonha. Comerão, mas não se fartarão. O que é isso? Desobediência. Menina dos olhos do Senhor, povo escolhido de Deus. E o Senhor falou o seguinte: a sua honra vai ser transformada em vergonha. Isaías capítulo 1. Isaías está naquele tempo lá atrás ainda, profetizando para o rei Israel, o reino do norte, mais ou menos nos anos 750, profetizando para Israel, o reino do norte, profetizando para o reino do sul, que ele não está lá, que é Judá, e profetizando para um monte de outras nações. E ele vai dizer, olha o que Isaías vai dizer: vinde, pois, e arrazoemos. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ele está falando para o povo dele. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Que texto bom que a gente gosta, irmãos. O que mais a gente tem ouvido nesses dias, em todos os lugares aí, é isso: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Ah, que palavra boa, meu irmão. A gente quer isso. Se me ouvides, se quiser, se vocês quiserem, você me ouvir, comerão o melhor da terra. Quem que não quer ouvir isso? Mas tem mais. No versículo 20 tem o mais. Mas o problema nosso é que nós vamos nos textos até um certo ponto e não continua nele, para ver o que vai dar na segunda parte da história. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você: a espada está à nossa porta. Eu quero falar isso, eu quero que isso não seja uma realidade. A espada está à nossa porta. Guerras que nós travamos, uma guerra nem sempre é guerra de um país com o outro, mas as nossas guerras pessoais, o nosso eu, as nossas vaidades, os nossos orgulhos e tantas outras coisas que a gente está em guerra constante. Só que a gente vai aprendendo que a gente precisa de conquista, nós somos um povo de conquista, porque a gente coloca o pé, é nosso. A gente quer conquista, mas não quer fidelidade. A gente quer conquista, mas não quer ter uma vida de fidelidade com o Senhor. Toda decisão que a gente toma tem um preço. Israel fez a escolha deles.
pagou um preço de perder sua autonomia como nação durante séculos e séculos e séculos. E pela bondade do Senhor, sobre nós, em 1948, Israel volta a ser nação novamente, independente. Foi uma escolha. A escolha do que vai acontecer, as consequências, não é de Deus. Deus não põe ninguém no inferno nem bota no céu. Quem escolhe somos nós. Nós é que escolhemos. É como a gente já ouviu aí alguns julgamentos de juiz, o juiz fala, você tem 30 anos de cadeia. O senhor está me prendendo? Não sou eu que estou te prendendo. Você que está se prendendo porque está escrito. O que você fizesse, você seria preso por 30 anos. O juiz não prende, ele só cumpre. Israel pagou um preço por causa disso. Jeremias capítulo 32. Olha o que diz Jeremias capítulo 32. Jeremias, olha, irmãos, presta atenção nisso. Isaías, ele profetiza no tempo que ainda tem Israel. Jeremias, 120 anos depois, aproximadamente, 120 anos depois, ele vai profetizar. Irmão, mas eu quero parar um pouquinho nesse texto com os irmãos. Olha o que Jeremias escreve. Jeremias, ele é a conquista de Babilônia, que ele está ali vivendo naquele momento, sofre a conquista de Babilônia, mas não é levado cativo. Ele tem uma vida boa. O rei da Babilônia foi o seguinte: não, esse camarada aí avisou, eles não quiseram ouvir o Jeremias. Jeremias vai ter uma vida boa. Então aquele choro que a gente vê, lamentação de Jeremias, Jeremias não foi para o cativeiro. Nós vemos falar sobre as lamentações, são de outros sábios, outras pessoas que estavam cativas e não escravas. Entenda isso, estavam cativos, não escravos. Eles estão cativos lá, estão lamentando. Quisera que a gente estivesse lá nos montes, quisera que a gente cantasse as canções lá na nossa terra. Aqui não dá, a gente está muito triste por causa disso. E o Jeremias vai trazer isso, irmãos. Olha a palavra que Jeremias traz para a meditação nossa. E viram e viraram para mim as costas, e não o rosto. Eu fiquei pensando, virar as costas, mas não virar o rosto. Se você virou as costas e não virou o rosto, é porque você está presente. Você está ali. Virar as costas, mas não virar o rosto. Você está presente. E ele continua dizendo, ainda que eu os ensinava, madrugando e ensinando-os, eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para profanarem. É um texto assustador isso, irmãos. Sabe por quê? Porque os rituais de sacrifício, de adoração, ele continuava. Os sacerdotes continuavam, os profetas continuavam, a igreja estava cheia, o rosto deles aparecia, podia ver todo mundo, mas no coração já tinham dado as costas para o Senhor. É algo para a gente meditar sobre a nossa vida. Você está inteiro aqui na casa do Senhor, você que nos ouve de casa, ou apenas o seu rosto para dizer o seguinte: marquei presença? A gente marca presença de muitas formas, às vezes até trabalhando em muitas coisas na igreja. A nossa presença está garantida, porque existe um velho ditado usado muito, e eu vi isso muito quando eu estava nos Estados Unidos. Júnior, para mim, algumas autoridades, Júnior, o 4 estrelas vai estar aí, eu falei, como é que a gente faz para estar na solenidade, que a gente sempre estava nas solenidades lá de autoridades, como é que se faz? Você sabe, né, Júnior? Quem não é visto, não é lembrado. Porque o camarada está chegando no auge de carreira, que tem que começar a pensar
nas promoções ao generalato, quem não é visto não é lembrado. Está o rosto. Ele não quer saber se a autoridade gosta dele ou não. Ele quer ser visto. Será que a gente está realmente querendo trabalhar com o coração no Senhor, ou a gente só quer o nosso rostinho porque é o seguinte: eu tenho uma função, isso não importa. Eu coloquei não sei se pode chamar isso de meme, mas é uma foto que eu coloquei aqui, essa aqui, meu irmão. Eu estava lembrando disso hoje eu estava lembrando disso em casa. Eu falei, mundo de Bob. Aí eu lembrei das minhas filhas, aí lembrei que na década de 90 tinha esse desenho animado, e eu estou fazendo isso para chamar realmente a sua atenção. O nome do desenho, muitos aqui devem ter visto esse desenho aqui, muitos aqui, tá? Principalmente a turma aí na casa dos 30 anos, certamente viu esse desenho aí. O Fantástico Mundo de Bob. Sabe o que o Bob representa? Bob é uma criança de 4 anos, tem uma família normal, os irmãos, os pais, só que ele, tudo que acontece com ele, no dia a dia de criança, a cabeça dele é cheia de imaginação. Ele se imagina herói, ele se imagina no espaço, que ele é o super-homem, que ele é um astronauta, que ele é tudo, ele é o mundo de Bob. Eu falei, meu Deus, quantos na igreja estão vivendo o mundo de Bob? Está fora de uma realidade, está na igreja, trabalha na igreja, mas não tem ideia do que seja a vida espiritual, ou qual é a maior expectativa que nós temos na nossa vida. Entra e sai, e a gente precisa fazer algumas perguntas para nós mesmos. Qual é a nossa expectativa? Quais são os nossos projetos futuros na nossa vida? A gente vai deixar de pensar em casamento? Claro que não. Vamos deixar de estudar jovens? Claro que não. Vai projetar um carro melhor, uma casa própria, casamento, relacionamentos? Irmão, a gente vai projetar isso tudo. A questão maior é que nós estamos confundindo expectativas humanas com expectativas espirituais. A gente se preocupa mais com as expectativas humanas do que as espirituais. A gente está fazendo isso. A gente está vivendo hoje numa sociedade humanista. Sociedade humanista. Que importa isso para nós? Não importaria se ela não estivesse na igreja, se ela não tivesse influenciando a igreja sobre os nossos comportamentos. Daqui a pouco nós vamos começar a colocar cota. Vamos começar a colocar cota, alguma coisa na igreja. Vamos ter cotas de mulheres participando aqui no culto. Cota. Por quê? Feminismo está dentro da igreja. Daqui a pouco, alguém vai falar assim, pastor, chega no ouvido dele, as pessoas, pastor, não estava falando, daqui a pouco vão falar para ele, pastor, eu não vejo nego pregando no nosso púlpito. Não vai ter nego pregando, não? O Naldo é meio barro, meio tijolo. Pastor, outro dia falaram para ele que ele precisava de mais presença feminina. Aquilo me incomodou por muito tempo. Quem falou que púlpito é lugar para você ficar rifando? Púlpito não é lugar para você ficar rifando. Porque agora o mês das mulheres. Irmão. Não estou tirando o valor das mulheres. Eu estou falando sobre esse humanismo que entra dentro da igreja e a gente embarca nele automaticamente. Daqui a pouco tem cota para isso, cota para aquilo, cota para não sei o quê. Por quê? Não, porque, sabe como é que é? A gente tem que ser
espiritualmente correto ou politicamente correto. O Senhor não quer saber se é preto, branco, amarelo, verde, azul, Ele quer homens e mulheres de Deus. Não importa se é pastor, se não é pastor, não importa. Mas a gente é levado a essas coisas. Não precisa, e a gente vai marcando. A gente não percebe. A gente não percebe. E a gente está fazendo o jogo que esse mundão aí quer. São coisas sutis que a gente precisa parar para pensar. A gente precisa parar para pensar. Gênesis capítulo 28, irmão, versículo 16. Olha só. Olha o que o texto diz: despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Por que eu coloquei esse texto? Porque isso chama atenção. Jacó é um homem fiel a Deus. Jacó é fiel a Deus. Ele crê nas promessas do Senhor. Mas o que estava faltando para ele? Intimidade. Porque quando você tem intimidade, você tem discernimento. Quando você tem discernimento, você toma a decisão certa. Intimidade, discernimento, que você vai tomar a decisão certa. O que falta em nós para termos melhor a presença do Senhor na nossa vida? Algumas coisas realmente nos incomodam, irmãos. Algumas coisas realmente nos incomodam. E entrando aqui na fase final da mensagem, algumas coisas realmente nos incomodam, mas eu quero voltar para o que Ezequiel falou ali no capítulo 33, versículo 2: filho do homem, fala aos filhos de Deus, do teu povo, e dize-lhes: filho do homem. Isso incomoda. Fala para eles. Eles gostam ou não? Fala para eles. Ezequiel, o segundo Reis, o escritor também vai dizer, segundo Reis, capítulo 20, versículo 1, o Senhor vai a Ezequias, através do profeta, e fala: põe em ordem a tua casa. Irmãos, ou a gente acredita que Deus está falando, ou você está perdendo seu tempo. Põe em ordem a tua casa. A gente não quer ouvir isso. Mas está certinho. Será que está mesmo? E para terminar outro versículo, enquanto você fica de pé. A gente ouviu essas duas passagens em Reis, em Ezequiel, falando com o rei Ezequias. Mas Paulo também vai falar algo para nós, em Efésios capítulo 5. Olha o que Paulo vai falar para nós, escrevendo a igreja de Corinto. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Acorda tu que dormes. Às vezes nós entramos numa sonolência espiritual, indo para a igreja. O fato de estar na igreja, irmãos, é um bom passo, mas não significa muita coisa. É um pontozinho que a gente bate e alguns até fazem isso de uma forma social de viver. Não tem amigo, não tem muitas opções. Aonde eu me sinto bem? Porque eu me sinto bem. Por que tu vai à igreja? Me sinto bem. Porque lá eu tenho uma atividade, eu tenho um grupinho que eu me reúno, a gente lancha, a gente faz, acontece. Se você vem por causa disso, irmão, você está com motivação errada. A gente está com motivação errada.
Porque às vezes a gente vem e começa a querer ouvir muito a respeito da nossa prosperidade, e não que isso seja errado, mas a gente se preocupa mais com ela do que as coisas eternas, a nossa eternidade com Deus. Quando a mensagem de hoje fala desperta, é porque tem um motivo. Paulo ainda continua dizendo, portanto, vede prudentemente como andais. O nosso testemunho não é só na hora que a gente está na igreja, que às vezes nós, nem na igreja a gente consegue dar testemunho, e cada um sabe da sua vida. Vede prudentemente como andais, não como necios, assim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. O tema dessa mensagem, eu acho que está ali, é isso aí. Então põe aí que desperte. O dia está chegando. O dia está chegando. Ele pode chegar mais rápido que a gente possa imaginar. Algumas coisas estão para acontecer, para que Israel seja atacado, para que as pessoas fujam pelos montes. Irmão, isso é muito lá na frente. E queremos que a gente não vai passar por isso, a gente não vai ver isso. O que nós vemos são sinais que o Senhor muda as coisas assim, da noite para o dia as coisas mudam. Está preocupado porque o Felipe Luiz foi demitido? Também fiquei chateado. Da noite para o dia, de madrugada, o cara foi demitido. Fiquei chateado, falei com a esposa, poxa, fiquei chateado. Está preocupado porque o teu time não está indo bem? Olha para Israel. O tempo que a gente está vivendo, tem gente que fala assim, isso vai trazer consequência financeira para nós? Provavelmente alguma coisa. Depois vão jogar a culpa na guerra, vão aumentar tudo, porque esse governo está igual de fazer isso, e botar a culpa em alguém. A culpa vai ser da guerra. 20% do petróleo do mundo sai por ali, daqueles caras lá. Aí eles fecham. Vai impactar? Claro que vai impactar. Mas vai acabar o mundo por causa disso? Não. Pode mexer um pouco nas suas finanças, se você gastar mais do que já tiram, né, que o governo tira do seu bolso. Mas não muda nada. Mas quando nós olhamos para Israel, o que está acontecendo, aí a gente não tem uma preocupação financeira do nosso bolso, a nossa preocupação é com a nossa vida espiritual. Porque, meu irmão, é num piscar de olhos. Desperte, o dia está chegando. O dia está chegando. Alguém fala, mas falta muita coisa, irmãos, para o Senhor arrebatar a sua igreja, sabe o que falta? O toque da trombeta. Toque da trombeta. Para acontecer muita coisa no mundo, em Israel, o Senhor, da noite para o dia, Ele faz acontecer. E para acontecer lá, tem que acontecer com a gente primeiro. Ou a gente vai, eu vou esperar quando cair um míssil lá em Jerusalém, aí eu sei que é verdade. Não paga para ver. Porque você pode ter uma surpresa desagradável quando você olhar para a igreja, cadê aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Aí, meu irmão, se você procurar, eu nem sei o que será da sua vida. Desperta hoje. Hoje, irmão, não é para amanhã não, hoje, você que precisa se acertar com o Senhor, se acerta hoje, porque amanhã pode ser muito tarde.
Israel caiu porque quis. Não faltou aviso. Não faltou profetas ali. Irmãos, profeta de Deus sofre muito. Todo profeta que falou da parte de Deus sofreu. E aqueles que falavam aquilo que o rei queria ouvir, o que o povo queria ouvir, só que as consequências vêm. A gente está aqui, irmãos, é para lutar, como diz a palavra, a força, lutando com força, para angariar a nossa presença no céu. Desperta hoje. Enquanto estivermos louvando, você vai ter oportunidade de meditar nisso que foi pregado aqui, para que você tome a melhor decisão na sua vida hoje. Amém. Nós vamos orar aqui antes. Pastor Jorge pediu para orar, e depois do louvor ele vai subir aqui, porque ele sabe fazer algumas coisas melhor do que ninguém. Eu quero orar pela sua vida agora. Paizinho querido e eterno, te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome. Obrigado, porque é a tua palavra, Senhor, é a tua palavra, e a tua bondade faz com que algumas coisas aconteçam no mundo, algumas coisas que precisam despertar em nós a nossa caminhada contigo. Como foi ministrado no louvor aqui no início do culto, a gente precisa ser resgatado, Senhor, de coisas que nós perdemos pelo caminho. Sentir a tua presença, a tua graça, a tua bondade no nosso meio, renovar em nós a esperança de vida eterna, de salvação, Senhor, de comunhão, de intimidade contigo, independente de circunstância que nós estejamos passando. Renova em nós, resgate em nós o desejo da vida eterna, Senhor. Resgate em nós o desejo da intimidade e comunhão contigo. Resgate em nós hoje isso, Senhor. Faz isso, nós te pedimos, nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Você ouviu essa palavra essa noite? Que palavra! Nos últimos dias, irmãos, eu acordo e ligo a televisão para saber o que aconteceu durante a noite, como aconteceu essa madrugada. Mais uma embaixada americana foi bombardeada de Dubai. E a gente vem para cá, quando volta em casa, para saber o que mais está acontecendo. Quando o pastor pregava, eu estava pensando, um prêmio que o Senhor deu para quem o serve, que só o Evangelho, exclusivamente o Evangelho oferece, essa segurança de quem está em Jesus, de que está seguro se a coisa pegar, você sabe para onde você vai. Essa é uma análise que você tem que fazer agora, porque se houver uma gota de dúvida no seu coração, meu Deus, se você está morrendo de medo, eu não sei, se a coisa piorar, se chegar aqui, se um pedaço de míssil desse, como caiu em cima de uma casa de Jerusalém, só o pedaço do míssil tem o tamanho de um carro que quebrou a casa toda, um míssil desse, realmente nós não estamos livres. Espaço aéreo, de repente um míssil perdido cai, não estamos livres disso. Se seu coração guarda uma gota de temor sobre o dia de amanhã, sobre onde você passa a eternidade, você precisa hoje entregar sua vida para Jesus, que essa é uma coisa que só o Senhor promete. Não há ayatolá, não há presidente, não há governante do mundo que possa te garantir essa convicção de que você vai passar a eternidade com o Senhor. Eu vi um vídeo hoje, uma mulher falando, Alá vai nos proteger, Alá vai nos proteger, nada vai nos abalar, nenhuma bomba vai cair sobre nós. Enquanto ela está falando, pum, explode tudo e ela sai correndo. Nem durante a oração ela não teve proteção. A gente ora pela proteção de Deus, mas a gente tem a convicção, se acontecer, a gente sabe para onde a gente vai. Acho que o ápice da maturidade cristã é dizer como Paulo falou assim, eu já não sei o que é melhor para mim. Se eu viver é lucro, se eu morrer é ganho. Se eu fico aqui eu prego sobre ele. Se eu morrer eu vou estar com ele. Então, o que você prefere? Eu não sei, é igual para mim. Quero estar aqui, quero estar com ele. Se eu estou aqui eu vou falando do Evangelho. Se eu não estiver aqui eu estou com ele. Você tem essa convicção? Ou você ainda tem medo? Onde vou passar a eternidade? Se eu parto daqui, para onde eu vou?
Você não precisa sair daqui do jeito que você está, você pode sair daqui com essa garantia que Ele disse que nós teríamos de passar a eternidade com Ele. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar para vocês. Tem um lugar preparado para nós fora daqui. Mas se você não tem essa convicção, importa se você é um adolescente, um jovem, se é solteiro, é casado, se tem dinheiro ou está em dívida, você precisa desse momento. Eu queria te desafiar. Não se envergonhe de dizer: as pessoas vão saber que eu não estava bem na fita, que eu estava duvidando. É melhor que você saia daqui renovado, encorajado e com a convicção da eternidade com Deus, do que sair daqui duvidando ainda, enganando a você mesmo, boicotando a você mesmo. A gente vai cantar e você tem a chance de sair do seu lugar e vir à frente e dizer: eu preciso dessa oração, eu preciso dessa convicção, dessa certeza de vida eterna, onde eu vou passar a eternidade com o Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você veio. Mais alguém? Mais alguém? Enquanto a gente estava orando agora, eu vi uma peça como uma engrenagem, mas um dos elos estava rompido, estava arrebentado, e a engrenagem não girava e não conectava com as outras, porque esse elo estava arrebentado. Quem sabe isso identifica você dizendo: está quase tudo bem, mas falta algo que não precisa faltar. Essa noite você sai daqui conectado com Deus, funcionando, ligado, conectado. A gente vai orar agora, irmãos. Leitura que estamos fazendo essa semana: Moisés e Faraó. 10 avisos o Senhor mandou para Faraó. Faraó: deixa o povo ir. Aí ele brincava: nós queremos fazer uma festa no deserto, 3 dias de viagem. Aí ele diz assim: quem vocês vão levar? Não, vão todo mundo. Não, vão e deixa as mulheres e as crianças. Aí Moisés: não, a gente não deixa. Mais outra praga, mais outra praga. Foi o gado, foram as terras, foram as plantações. Gafanhoto comeu o que sobrou, granizo cai e leva parte do gado, uma pancada atrás da outra. Todas elas foram avisadas, mas ele não cedia. Ele não cedia. Na última vez, primogênito de cada casa foi embora. Eu falei aqui: quem visita o Egito hoje, irmãos, não era a potência daquela época. Hoje é o que restou do Egito, é o que restou. Quem vai no Egito é para ver o Museu do Cairo e as pirâmides acabadas que estão lá. Tem história, mas não era para estar assim. O endurecimento do coração de um homem levou a vida de tanta gente, acabou com o gado, acabou com as reservas. O profeta estava lá avisando, o profeta hoje avisou aqui. E às vezes você resiste, já está sendo machucado, mas aí resiste. E dói mais amanhã, a perda é maior e maior e maior e maior. A gente não quer que você sofra mais. A gente vai orar agora. Feche seus olhos, por favor. Como é que é seu nome, querida? Tainara. A gente tem mais uma Tainara abençoada aqui, uma Tainá, né? A gente quer orar por você, tá bom? Feche os olhos, estenda as mãos para cá. Pai, nós queremos te louvar por essa orquestração tua para trazer a Tainara aqui hoje, Senhor. Isso não estava no programa, mas foi o Senhor que moveu e o Senhor trouxe. O Senhor moveu, Senhor, para que essa palavra fosse ministrada hoje, para que essas canções fossem liberadas hoje. O Senhor orquestrou todas as coisas por amor a ela. Que Deus amoroso é o Senhor. E com teu amor o Senhor veio se manifestar a ela, Senhor, essa noite, porque o Senhor tem algo tão especial, tão magnífico para fazer, Senhor, que começa agora, Deus, com a decisão que ela toma. É a tua palavra que diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o Senhor começa a dar a ela o descanso para a alma que precisa, Senhor. Ó Deus, o refrigério do coração que faltava, o Senhor dá agora. O perdão dos pecados, a leveza de quem foi perdoado, um novo nome, um novo registro, uma nova identidade, um novo Senhor, um novo destino, Senhor. E nós queremos te louvar pela decisão que ela toma por sair do seu lugar e vir à tua presença, ao teu altar. Deus, e nós queremos nos comprometer a ajudá-la a seguir adiante, Senhor. Nada será como antes, nós declaramos em nome de Jesus.
E é o Senhor que está tomando a mão dela para levá-la pelo caminho da tua presença, da tua palavra, Senhor. Que começa a partir de agora. Nós a abençoamos em nome de Jesus e declaramos, Senhor, as tuas bênçãos sobre ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bonito ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente tem um presente para você, algumas coisas que queremos que você receba. Você foi abençoado, irmão? Você foi abençoado? Pega na mão desse irmão aí do seu lado, pega aí na mão dele. Diz assim: foi uma honra estar com você hoje aqui.